Fala, galerinha do Curso Gaia, beleza? Professor Afonso com vocês mais uma vez, estamos juntos hoje para continuar nosso papo sobre hidrostática. Então, a gente está falando ali na aula 26 de Física B. Pega teu material, pega tuas coisas, vamos trabalhar, vamos ver qual é. Vamos, demorou. Então, hidrostática. Quando a gente fala de hidrostática, uma das coisas muito importantes da gente deixar claro é que a gente vai citar muito sobre pressões. Pressão pode ser mecânica, pode ser hidrostática, pode ser absoluta, pode ser atmosférica, vários tipos de pressões, umas com contato entre corpos sólidos, outras geradas por líquidos, por gases, tá? Todas as pressões são o quê? Uma força agindo numa área, como a gente comentou na aula passada, você lembra? Bom, tem uma força chamada de empuxo, opa, volta aqui, que é a força que o líquido faz para tentar tirar um corpo que entrou nele. Então é uma força contra o afundamento, é uma força para cima que um líquido gera num corpo. Vamos falar disso tudo mais para frente. Pressão mecânica é a razão entre a força pela área, que foi o que a gente já comentou na aula passada. Dá uma olhadinha lá que tem para você bem certinho como que calcula, mas está aqui de novo, não tem problema. Pressão, ela é proporcional à força, quanto maior a força, maior a pressão, e inversamente proporcional à área. Quanto menor a área, mais pequenininha, mais fininha a ponta do corpo, maior, mais gigantesca é a pressão. Já a pressão hidrostática, ela é a pressão gerada por um fluido, por um líquido, ou pode ser também um gás, né? Tudo vai depender da questão. Então, essa pressão ela é gerada pela altura de líquido sobre o corpo. Fica esperto com esse termo que vai aparecer em um monte de problemas. A altura de líquido também é chamado de profundidade. Então, quanto mais profundo tiver o corpo, mais afundado, maior é a pressão que atua sobre ele. Maior é a altura de líquido sobre ele. Quando a gente calcula, essa pressão hidrostática, eu chamei de pH, vai depender daquele Mi, aquela letrinha grega que parece um U. Aquilo lá é a letra Mi, que quer dizer densidade, massa sobre volume. Gravidade e, altura de líquido, tá? Ou profundidade. Essa pressão ela vai variar proporcionalmente com a massa específica ou densidade, com a gravidade, com a massa específica ou densidade, perdão, com a gravidade e com a profundidade ou altura. Todo mundo proporcional. Não tem ninguém que um aumenta, outro diminui. Aqui é todo mundo proporcional mesmo. E um fluido, né, quando a gente fala fluido, a gente está dizendo líquidos e gases. As duas coisas são consideradas fluidos. Cuidado com isso. A pressão hidrostática não depende do volume, ela depende sim da profundidade, da altura. Então, se você tem aqui 4 recipientes diferentes, cada um deles tem um volume diferente por causa da sua forma, mas todos têm a mesma altura, então todos no fundo vão estar sujeitos à mesma pressão, porque a pressão ela depende da altura e da densidade do líquido e não do volume. Põe isso na tua cabeça. Pressão depende da profundidade ou altura de líquido e não do volume. Tá? Tá ali a explicação, todos têm o mesmo nível, então todos são sujeitos à mesma pressão. Pressão atmosférica é a pressão que o ar faz sobre a gente, que a atmosfera faz sobre a gente. Então, essa pressão ela foi descrita, né, pelo Evangelista Torricelli, um físico italiano, e ele fez uma experiência lá com mercúrio para determinar a pressão atmosférica lá por volta de 1620, qualquer coisa, 30, tá? Unidades de pressão, massa específica ou densidade, quilograma por metro cúbico, gravidade, metro por segundo ao quadrado e altura, profundidade, metro. Por causa disso, a unidade de pressão vai ser quilograma sobre metro cúbico, tá? Você às vezes tem que mudar essa unidade aí da massa específica, da densidade, grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico, isso daí é para densidade. Então, olha ali, grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, multiplica por 1000. Quilograma por metro cúbico para grama e centímetro cúbico, divide por 1000. E aqui uma mudança de metro para centímetro, né? Pelo amor de Deus, essa altura do campeonato. Metro para centímetro multiplica por 1000, centímetro para metro divide. Outras unidades de pressão, 1 atm, pressão ao nível do mar, você está acostumado a ver isso lá em química, 76 centímetros de mercúrio. Aqui é 10 elevado à quinta, tá? O expoente saiu ali meio que embaixo, mas não é 105, pelo amor de Deus. É 1 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado.
que é a mesma coisa que o Pascal, em homenagem ao físico Blaise Pascal. Então, 1 Pascal é 1 Newton metro quadrado. Pode aparecer dos dois jeitos, ou Pascal ou Newton metro quadrado. E a pressão atmosférica, ela diminui com a altitude, traduzindo, quanto mais para cima você for, quanto mais alto na montanha, menos gases sobre você, menor vai ser a pressão atmosférica. Pressão total absoluta vai ser o quê? Vai ser a pressão do líquido, gerada pela altura de líquido, mais a pressão atmosférica. Por quê? A atmosfera pressiona o líquido e o líquido pressiona o corpo. Então, você soma essas duas pressões. Então, a pressão total absoluta está lá. Ó. É a pressão hidrostática, a pressão do líquido, aquele μ vezes G vezes H, mais a pressão atmosférica. É a soma total. Pressão absoluta, total, efetiva, é tudo a mesma coisa. Teorema de Stevin, ele vai falar da diferença de pressão entre dois pontos. Então, o que acontece? A diferença de pressão entre dois pontos vai depender da densidade, da gravidade e da diferença de altura, tá? Então, entre aqueles dois pontos ali eu tenho uma diferença de altura, então eu tenho uma diferença de pressão entre eles. Você pode calcular separado depois subtrair, ou pode fazer direto assim, de todo jeito vai valer, tá? Pontos no mesmo nível, na mesma altura, estão sujeitos à mesma pressão. Se não tem diferença de altura, não tem diferença de pressão. Líquidos immiscíveis vão ser aqueles que não se misturam, porque são polares ou apolares. A gente já viu isso em química. Então, por exemplo, óleo, água e mercúrio. Você não mistura esses caras. Então, cada um vai gerar uma pressão. E a pressão total vai ser a soma dessas pressões. Tá? Não tem erro. Vasos comunicantes, que falam o seguinte: quando você tem vários elementos, né, vários vasos, recipientes abertos na ponta, ligados ali, não aparece, mas todos eles estão ligados pela mesma base, então tem um tubinho em comum com todos eles. Todos vão chegar na mesma altura. Por quê? Porque todos estão sujeitos à mesma pressão atmosférica e à mesma pressão de líquido, que depende da altura. Então, não é o mais gordinho vai ficar com menos líquido, mais fininho com líquido mais alto. Não, todos ficam na mesma altura. Lembrando, todos têm que ser abertos na ponta e todos têm que ser ligados por um tubo à base. Tubos em U, tá aqui, ó. Se eu pegar os dois pontos, 1 e 2, dá uma olhadinha ali, ó. Eu tenho um grande volume de líquido A naquele ponto 1. Na mesma altura do líquido 2, eu tenho uma menor quantidade de líquido. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso daquele tantão de líquido A para equilibrar aquele tantinho de líquido 2. O que vale é sempre o que está acima da divisão, tá? Então, densidade, gravidade e altura acima é igual, para o outro lado, densidade, gravidade e altura do que está acima também da divisão, para os dois lados. Aqui só para, né, densidade vezes altura, de um lado é igual a densidade vezes altura do outro, simplificando aquilo que eu falei para vocês. Fica bem facinho de resolver os exercícios. Se eu tenho um tubo aberto, um gás, a pressão no gás vai ser o quê? A pressão daquela altura de líquido mais a pressão atmosférica. É como se fosse uma pressão total, na mesma altura. Repara, a altura mesmo, é aquela quantidade de líquido que está pressionando o gás. O que está embaixo da divisão da linha amarela não conta. Tá? Só vale o que está da divisão para cima. Teorema de Pascal ou teorema da prensa hidráulica. Ele fala o seguinte: como a pressão se distribui uniformemente numa área e dois pontos estão sujeitos à mesma pressão, o que eu posso fazer? Isso daqui é muito comum para prensa e para elevadores. Ó, eu tenho uma força 1 ali do lado esquerdo agindo numa área pequenininha, uma área 1, e uma força 2 equilibrando o caminhão, numa outra área, uma área grande, uma área 2. Como as pressões são iguais no ponto 1 e no ponto 2, e eu sei que pressão é força sobre área, então eu posso dizer o quê? Que a força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Traduzindo para você, forcinha na areazinha é igual a uma forçona numa areazona. Isso explica por que a força 1 pode ser um motorzinho pequenininho que gera uma pressão no líquido que faz com que um caminhão seja erguido. E esse é o princípio da hidráulica que se usa em freios de carro, direção de carro, movimento de pistões de motor, de caçamba, né, de uma série de coisas para facilitar. Basicamente, um robô, se tivesse, ele seria movimentado por pistões. Então, princípio de Pascal, princípio da prensa. Forcinha na areazinha igual a forçona na areazona. E é isso, é só aplicar isso. Não tem erro, não tem problema. A única coisa que você tem que pensar é o seguinte: do lado mais fininho, ele vai deslocar um litro de líquido, ele tem que abaixar uma altura muito grande. Do outro lado, como é mais largo, para deslocar esse mesmo líquido, ele vai erguer uma altura menor.
mas é só essa diferença que tem. Continua valendo. Forcinha na areazinha igual a forçona na areazona. Beleza? Então, ficamos assim. Mais uma aula de Física B. Espero que vocês tenham gostado. Vamos já parar a gravação. Beijo para vocês. Conversamos atendimentos. Dúvidas, manda lá. Tamo junto, crianças. Até a próxima. Se cuidem. Tchau.